Uma vez explicado isso, eu vou explicar do que se trata o Grupo Pescarte. O Grupo Pescarte, ele existe como uma ação do GEMA, né? Nós somos do GEMA, do Grupo de Modelagem Avançada. Só que o GEMA, ele tem uma ação de arte e cultura, né? Porque nós lidamos com computação aplicada, com softwares, com várias coisas. Mas nós temos também essa ação voltada para a arte e para a cultura. E dentro desta ação, a gente tem o Grupo Pescarte, que é o, o grupo que envolve atividades voltadas para os locais onde acontece a pesca artesanal em Florianópolis. Nós estudamos os espaços de pesca, nós conversamos com este espaço, nós conversamos com o pescador, nós conversamos com quem intervém no espaço, para que nós, na posição de profissionais, alunos e futuros, enfim, como ser humano também, mas enfim, dando voz para quem não tem voz, digamos assim, né? Nós damos voz àquele pescador que tem uma história para contar. Como é uma ação de arte e cultura, a gente juntou os espaços de pesca com arte, e nós fundamos o Grupo Pescarte, voltado para a pesca artesanal em Floripa, para essa valorização. Pode passar, Letícia. Então, só fazendo aquele gancho, nós somos vinculadas ao GEMA, Grupo de Modelagem Avançada. Alguns dos membros estão na fotinho ali para vocês verem. Nós temos várias ações, etc., né? E também essa que tem a parceria com o Secarte. Esta ação, o Grupo Pescarte, ela tem uma parceria com o Secarte. Por quê? Porque nós temos uma bolsista de extensão, que é a Manu, que daqui a pouco vai falar. Então, o Secarte, a gente aplicou para um edital, conseguimos uma bolsa para trabalhar neste grupo da pesca artesanal em Florianópolis. Então, temos uma bolsista, que é a Manu, que faz todas essas conexões para a gente, que trabalha unindo essas coisas. Pode passar, Letícia. Acho que eu vou, esse eu acho que eu vou dar a voz para as meninas, depois eu vou voltar. Ok. Eu vou explicar um pouquinho agora sobre as atividades do nosso grupo. E as nossas atividades, elas estão sempre visando os nossos objetivos, os nossos valores e a nossa visão. Então, os nossos objetivos, como a Sara falou, são contribuir para a preservação e para a valorização desses núcleos pesqueiros de Floripa, considerando sempre esses aspectos dinâmicos da comunidade, como ela está sempre mudando e como as pessoas estão sempre interagindo com esse contexto, essas relações com a sociedade, né? Então, os nossos valores são de que, dentro das várias esferas que se referem ao patrimônio, tanto histórico quanto cultural, existem aquelas que tornam os espaços da pesca artesanal uma paisagem cultural. Então, isso a Sara explicou, que se dá pela importância das tradições locais, que seguem até hoje. E a nossa visão é de ter esse espaço como uma possibilidade para que sejam propostos conteúdos relacionados à arte, à cultura e à paisagem. E a gente tenta possibilitar sempre um olhar sensível para essas praias, com as orlas que têm a prática da pesca artesanal, como a Sara já falou, tentar criar essa consciência nas pessoas de não olhar só com esse olhar do turismo ou de, que paisagem linda, mas de pensar nas dinâmicas que acontecem nesses lugares. Pode passar. Aqui. Então, com isso em mente, as nossas atividades que a gente realiza são mais voltadas agora para o online, né? Com a pandemia, a gente teve que adaptar um pouco as nossas atividades, que teriam um contexto um pouco mais de contato humano, a gente teve que adaptar isso ou adiar um pouco algumas atividades, mas com isso em mente, a gente produz vários conteúdos com o objetivo de informar, indicar, fazer indicações relacionadas aos temas que a gente trata em diversos meios. No nosso site do Wix, a gente tem textos autorais sobre os temas relacionados à pesca artesanal. A gente tem no nosso Instagram várias séries, como o Papo Cultural, que são conversas, entrevistas com diversos convidados sobre cultura, arte e arquitetura envolvendo esses espaços. A gente tem as Gema Tips, que são dicas e conteúdos em forma de vídeos curtos, onde a gente traz essas indicações.
E a gente também tem um quadro que é o Sua Foto, Nosso Verso, que a gente cria poesias inspiradas em registros dos nossos seguidores, para a gente estimular um olhar mais sensível para com esses lugares. Pode passar. E, além disso, a gente também pode usar todo o conteúdo que a gente coletar, todo o conhecimento, para realizar um ateliê, né, uma proposta de um ateliê colaborativo remoto, junto aos alunos da arquitetura da UFSC e outras pessoas que estejam a fim de participar, para fazer uma intervenção em uma comunidade pesqueira, né, para fazer essa proposta de um projeto. Essa atividade ela tem previsão de acontecer no início do próximo semestre, na semana de oficinas do GEMA. Então, agora a Sara vai explicar um pouco mais sobre o contexto dessa atividade. Então, nessa foto, como vocês podem ver, tem o pescador, tá puxando o barquinho, ele tava voltando da pescaria, tá tirando o barco da água e tal, para descarregar esse peixe. Essa foto é o Pântano do Sul, como eu já comentei para vocês, Balneário da Ilha. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Pântano do Sul e sobre o que a gente pretende fazer com ele depois, né? Como a Gabi estava falando, o GEMA tem um ciclo de oficinas, que geralmente acontece nos inícios do semestre. Então, teve um ciclo em março de 2020, e agora no ano que vem, março de 2021, por aí, fevereiro, a gente vai oferecer o ciclo 2 de oficina. E nesse ciclo 2 a gente vai ter um ateliê de intervenção na paisagem, né? Remoto, né? Vai ser remoto e tal, mas a gente vai oferecer, a partir de todo o conhecimento desenvolvido junto ao projeto de extensão, a gente vai desenvolver uma prática de intervenção na paisagem, do nosso ponto de vista, do ponto de vista de quem estiver participando, para meios, né? Oferecer meios de suporte para você intervir com propriedade e sabendo para onde é que você está olhando com certeza. Então, aqui é o pescador tirando o peixinho na água, para você entender que ali, na areia da praia do Pântano do Sul, ocorre uma descarga de pescaria, né? Não é só aquela cana que se estende no verão, também tem o pescador que tem ali, faz a descarga, carga e descarga da pesca dele, então, né, tá atento para esse tipo de coisa. Acho que pode passar a Letícia. Aqui é uma imagem do nosso drone, né? Como a Letícia comentou, que a gente está trabalhando com essa leitura com drone. Isso aqui é quando a gente foi fazer, que as meninas vão adentrar mais a fundo depois na leitura do Pântano do Sul, nessa levantamento usando o drone do Pântano do Sul. Então, aqui tem uma imagem tirada pelo drone do pântano, para você observar de cima como é que são essas casinhas, né? Como é que está essa orla, como é que funciona a espacialização dessas dinâmicas, para você ter uma vista de cima de casa, remanescente de casa. Mas o Pântano do Sul é um local com a configuração pequena, né? É um local aí que tem um tamanho, digamos assim, é um porte pequeno. Ele um dia foi unicamente um núcleo pesqueiro. Ele é hoje um balneário turístico e um núcleo pesqueiro que ainda está consolidado, ou seja, ele não perdeu. Então a gente está olhando para ele está ali. A pesca está ali, o pescador está ali. Quem mora ainda na beira da orla há pescadores, não há somente residência de veraneio e segunda residência, etc e tal. Então ainda tem ali. A gente está olhando para ele. Pode passar a Letícia. Aqui, novamente, a foto da orla do Pântano do Sul, com está funcionando. Eu estou olhando para 2 pavimentos. Será que eu... Sara, acho que o teu áudio está travando um pouquinho. Vamos esperar voltar de novo, que aí a gente repete. O barco está ali na areia, por ali. É toda uma reeducação do olhar do profissional que intervém, do profissional que lê, é aquela reeducação do olhar, para que depois eu possa estar entrando com mais propriedade, caso eu queira intervir. Pode passar, Letícia. E aqui, como vocês viram naquela imagem do drone de cima, que dava para ver as casinhas e aqueles corredores pequenos entre casas,
umas ruas minúsculas que tem entre casas, aquilo é um remanescente de trilha, de quando era o rancho e a casa. O rancho e a casa, entre eles, tinha geralmente uma trilha que se percorria a pé ali, que passava uma pessoa só. Então, a trilhazinha entre casa e rancho, ela. Sara, tá ouvindo? Acho que travou um pouco o áudio, acho que a gente espera voltar um pouquinho para repetir essa parte. Acho que eu vou comentar, não sei, será que Sara está de volta? Mas dá para me ouvir? Oi, dá para me ouvir? Eu também caí. Sim, tô ouvindo bem. Aham. Ah, tá, ok. Então, nesse slide a gente mostra as ruas, né? Que na verdade as ruas ali no pântano elas foram sendo definidas conforme trilhas de pescadores. É, ao longo do tempo, né? Então a gente tem algumas ruas principais com que podem passar carro, mas e calçada e tudo mais. E andando por entre as ruas, a gente encontra essas ruas bem pequenininhas que a gente só consegue estar passando a pé. E algumas delas dão direto na areia, assim, elas encontram o mar, como essa última, acho que todas elas de fundo a gente consegue enxergar o mar. A primeira, pelo menos, não sei, tá pequenininho aqui. Mas essas ruas, elas passam por entre casas que atualmente podem ser de veraneio, mas muitas permanecem de pescador ali no pântano, né? A gente até às vezes encontra embarcações no quintal da pessoa, assim, e elas dão diretamente na areia. Acho que pode passar, Letícia. Então, para localizar melhor, quem não está bem, não sabe exatamente onde é o Pântano do Sul fica no extremo sul da ilha, então aqui o mapa de Florianópolis é a localização do pântano. Pode passar de novo. E mais certinho o recorte do pântano, ali onde está pintadinho de amarelo, é a área que nós fizemos o levantamento, sobrevoamos e estamos trabalhando. Ela é bem pequena, né, em relação ao tamanho todo do pântano, mas é bem onde está concentrada a comunidade de pescadores e aquela orla da praia. Pode passar. Então, por que fazer lá, né? A gente escolheu, então, o pântano para essa atividade, que lá temos uma comunidade pesqueira bem definida, né? Nessa foto aérea ali na região central, é onde eu pintei de amarelo no slide anterior, e ela sofreu menos influências do turismo e alterações ao longo dos anos, comparado a outras localidades da ilha, né? Por exemplo, a Barra da Lagoa, ela está completamente alterada, restaurantes, hotéis, casas de veraneio. Então, o pântano, por mais que tenha algumas alterações em função do turismo, ela ainda tem bem presente a comunidade pesqueira lá. Lá a gente consegue ter esse conceito de paisagem cultural e a prática da pesca ela é muito presente e forte. A gente vê assim os barcos na areia, quando você vira, olha para a linha do horizonte, tem vários barcos fundeados assim, tem gente chegando do mar, indo para o mar o tempo todo. Então podemos perceber muito definidos, né, os costumes que se espacializam em virtude da pesca nesse local. Acho que pode passar. Essa é uma foto da gente no dia, então a gente fez o levantamento com o drone que está sobrevoando ali no horizonte, e como eu falei antes, ali na faixa de areia são embarcações, tem sempre equipamentos de pesca, rede e tudo mais. Pode passar. Tá bom, vamos lá. O levantamento. Para o levantamento, a gente usou o drone, como é que é? Mavic Air, eu tenho anotado aqui. A gente teve apoio de uma pessoa que tem uma empresa que lida com drone, já tem essa experiência, o nome dele é Leon. E a gente, com antecedência, como a Letícia comentou anteriormente, é feito um plano de voo, né?
e o drone sobrevoa toda a área a ser capturada conforme esse nosso plano de voo anterior, e ele usa esse controle com o telefone e a gente consegue visualizar por onde ele está sobrevoando e tudo mais. Porém, ele vai automaticamente, assim. É isso, acho que pode passar. Então, é importante verificar as condições de tempo no lugar. E a gente teve no dia que fizemos vários tipos de tempo. A previsão era para ser um dia ensolarado e normal, mas teve momentos de dia nublado e muito vento e ensolarado. Mas é importante ressaltar que o interessante para fazer um levantamento com o drone é que esteja um dia ensolarado, céu limpo, só que não pode ser aquele sol muito, muito forte, porque como ele sobrevoa os telhados, pode ofuscar também se estiver muito forte. Mas, mesmo com o tempo mudando e ventando um pouco também pela questão de ser orla de praia, né, o nosso levantamento teve ainda imagens de boa qualidade e deu tudo certo. Pode passar. Então, essa é uma foto que mostra um pouquinho a formação ali, né, do pântano e a configuração da malha urbana. E além das características culturais, vale mencionar que o pântano, a gente escolheu ele também porque era um local de fácil acesso, uma comunidade pequena e plana, né? Vocês podem ver essa imagem do Earth que mostra que temos elevações nas laterais, mas a parte que nós queremos levantar, ela é bem plana e concentrada à comunidade pesqueira. E é interessante também mencionar que a captação das imagens lá no dia, né, durou aproximadamente 20, 30 minutos, então vocês vão ver que a gente fez um levantamento em escala urbana muito rápido, e acho que pode passar. Então, agora um pouco sobre o processamento. O processamento foi feito com o software Recap, que a professora Letícia também mencionou anteriormente, e gerou essa nuvem de pontos que está nessa imagem superior não sei, superior para vocês. A qualidade da nuvem, a gente avaliou ela a partir da possibilidade de levantar volumes das edificações em planta, em corte e em vista 3D dentro da ArchiCAD. E como esse é um levantamento em escala maior, sem muito detalhamento das edificações, não era necessário um levantamento tão preciso de como não seria uma edificação isolada, como no caso do prédio de arquitetura. Então, o drone ele consegue captar perfeitamente os telhados, as alturas, a parte mais urbana, sobrevoando de cima, assim. Então, foi muito bom. A outra imagem abaixo, né, é a nuvem de pontos aberta no ArchiCAD, que é o software que usamos para fazer essa modelagem. A gente escolheu o ArchiCAD por ser um software de modelagem em BIM, né, e para levantar os dados, e é um programa que a maior parte dos alunos da arquitetura já teve algum contato e usa. Apesar de alguma prática nesse software para fazer projetos durante o curso, assim, tiveram algumas dificuldades no processo de modelagem, até por nunca ter tido esse contato com nuvem de pontos, é uma coisa mais isolada, né? E a gente também teve bastante dificuldade para encontrar tutoriais específicos sobre isso, tanto que quando eu comentar sobre o terreno, a gente meio que inventou a metodologia para fazer esse terreno. Pode passar, Letícia. Aqui. Então, a gente começou lá no pântano com a modelagem do terreno, né? Inicialmente, a gente tinha a intenção de modelar ele pelo perfil, ou por pontos, que pode ser uma forma de gerar um terreno a partir de uma nuvem de pontos. Só que a gente teve algumas dificuldades no processamento desses pontos, então fomos movimentando a nuvem de pontos e passando planos de corte, e como faz uma topografia mesmo, a gente ia desenhando manualmente com a ferramenta de Spyline, as curvas de nível conforme elas iam aparecendo de 1 em 1 metro, assim. Então, a gente tem na parte superior o levantamento, o terreno que nós fizemos com o nosso levantamento em drone, e no inferior, o CAD da Prefeitura de 2015. Acho que pode passar.
Aqui. Então, aqui para comparação com o selecionado, né, para ver os pontinhos mais exatos, a gente teve algumas diferenças, né? Eu imagino que elas tenham acontecido porque, como o drone capta de cima, a gente talvez não consiga um detalhamento tão perfeito da região inferior, mas a gente tem outras vantagens também em relação a isso. E, no geral, os resultados ficaram parecidos e o que reafirma que ficou correto. Acho que a gente pode passar. Durante toda a modelagem a gente fomos cortando o terreno e a nuvem conforme ia acontecendo para confirmar se estava dando certo, né? Então aqui a gente tem um corte que foi usado para verificar essa precisão e podemos notar que ficou bem encaixadinho as partes inferiores, né? Nesse caso é um corte passando por uma rua, aquela rua principal. Então, o nosso terreno, ele toca todas as partes mais inferiores da nuvem, ficou bem legal. Em alguns momentos, como ali no pântano tem aquelas ruas bem estreitas, né, como a gente mostrou anteriormente, ficava mais difícil que o drone não conseguia pegar bem exatamente a parte mais baixa, né? Mas ainda assim a gente consegue continuar fazendo comparações e ter um terreno bem legal. Acho que pode passar. Acho que agora é a Gabi. Agora eu vou falar um pouco sobre a modelagem das edificações. A gente primeiro, quando recebeu a nuvem de pontos, a gente checou se a gente conseguiria trabalhar com ela em planta e em corte, para ver se a qualidade estava boa o suficiente. A gente conseguiu uma qualidade bem legal. Claro que, assim, se a gente estivesse analisando uma edificação específica, a gente teria que ter uma nuvem de pontos com uma densidade maior, né, com mais detalhes, para a gente conseguir detalhar algumas coisas das edificações. Mas como a gente está trabalhando numa escala mais urbana, a gente precisava mais dos volumes, né? E aqui a gente conseguiu ter uma ideia bem legal. Para modelar as edificações, a gente começa desenhando as paredes, né, a partir da cobertura em planta, e pode passar. E aí depois a gente verifica as alturas em corte e na vista 3D. Aqui a gente tem as paredes e a cobertura levantadas e essa comparação com a altura dos pontos. Aqui a gente tem um resultado final das casas com a nuvem de pontos sobreposta. A gente pode perceber ali por alguns pontinhos que desviam do plano da cobertura que a modelagem ela segue a forma e as alturas e as dimensões da nuvem, né? E aqui a gente tem uma comparação, né, com o levantamento em CAD pela prefeitura, que quando a gente compara a nuvem de pontos com outros levantamentos disponibilizados pela prefeitura da região, o nosso modelo ele apresenta a vantagem de ele ser o mais atualizado possível, porque a nossa vista era a vista exata do período de setembro de 2020. Então, todas as edificações que foram construídas até hoje, as mudanças que tiveram, a gente tem isso disponível. Em outros tipos de levantamento, a gente também utiliza o número de pavimentos de cada edificação. E algumas vezes, quando a gente não tem isso disponível, a gente precisa ir de rua em rua, de casa em casa, levantando esse número de pavimentos, e a gente acaba não tendo muitos detalhes, assim, de como são as construções ou do que está acontecendo nesse terreno. E por isso o levantamento de drones, quando ele é comparado com o tradicional, ele é muito mais prático, rápido e preciso. Então, a gente tem que usar, né, tem que disseminar mais essa prática dentro da universidade, só que, apesar dela ser tão prática, ela ainda é um pouco cara, né, um pouco custosa, mas como a Letícia falou, a gente já está tendo previsão de orçamento para isso dentro das universidades, e a gente queria agradecer novamente o Leon, que se disponibilizou para fazer esse levantamento para a gente, né, justamente por entender essa importância desse uso e para ajudar nessa disseminação, que se a gente já tem alguns trabalhos levantados com drone, a gente consegue mostrar a importância disso, né? As diferenças que a gente tem dos trabalhos tradicionais. Acho que é isso. Pode passar.
Aqui é uma comparação, né, de como está o nosso levantamento até agora. A gente ainda não conseguiu levantar todas as casas, mas a gente está nesse processo. E a gente queria utilizar esse material, né, tem a proposta de utilizar ele em conjunto com uma cartilha que será produzida para a gente congregar todas as informações que a gente juntou com o Pescarte, e onde a gente vai propor esse ateliê para essa atividade contribuir com as indagações e com uma maior consciência sobre esses espaços de pesca artesanal e de paisagem cultural dentro do curso de arquitetura.